Olá, olá, boa noite. Saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Nós estamos chegando aqui com você para mais uma transmissão de culto da Primeira Igreja Batista em Pacajá. Queremos desde já agradecer àqueles que estão chegando, lembrando que essa produção é uma produção da Primeira Igreja Batista, por conta da pandemia que tem acontecido no mundo todo, e as nossas atividades de culto coletivo no nosso templo, elas estão paralisadas no momento. E essa é a maneira que nós temos de poder chegar até a casa dos nossos irmãos para poder nutri-los com a palavra do nosso Deus, tá bem? Você que está chegando já vai curtindo e compartilhando também essa transmissão para que outras pessoas possam participar, possam ser avisadas. Quero também que você coloque aí na descrição do vídeo, não é, o texto que nós estaremos usando aqui, para que outras pessoas que chegarem possam observar o texto que está sendo pregado nesta transmissão, nesta noite, tá bem? Então, o texto da nossa reflexão de hoje é Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. E a ideia na qual nós vamos nos basear para desenvolver a nossa mensagem é instruções para uma vida cristã fiel, tá bem? Então nós vamos ler o texto, convido você para que nós possamos ler o texto, abra a sua Bíblia em Colossenses 2, 6 e 7, tá? E vamos ler essa passagem então, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Para abrir a mensagem dessa noite, nós gostaríamos de orar. Orar pedindo que Deus nos instrua pela sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos engrandecer ao teu santo nome, ó Deus amado, e te agradecer pela oportunidade que tu nos está dando de estarmos aqui mais uma noite, compartilhando do teu evangelho com os nossos irmãos, mesmo distantes, ó Deus, mas muito obrigado pela ferramenta que o Senhor nos tem dado, ó Pai amado, para poder cumprir a tua palavra, poder, ó Deus, cumprir a nossa missão. Abençoa cada uma das pessoas que estão do outro lado, ó Pai amado, para que elas possam estar, ó Deus, seguras na presença do Senhor. Nos ensina com aquilo que vamos refletir hoje na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, é isso que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2, 6 e 7. A epístola de Paulo aos Colossenses tem por finalidade fazer que aqueles irmãos observassem que estava na pessoa de Cristo tudo o que eles precisavam para ter uma fé abundante. Isso porque eles estavam sendo levados a basear a sua fé em coisas que nada tinham a ver com o santo evangelho de Cristo. Elementos do judaísmo e do paganismo, como o gnosticismo, Paulo ele lhes adverte que de nada lhes adiantará basear a sua fé em qualquer coisa que não seja em Jesus Cristo. É em Cristo que encontramos plenitude. Por isso nós devemos andar como ele andou, seguindo pelo exemplo de Jesus. O melhor modelo de cristão que nós devemos e podemos ter, no qual nós podemos basear a nossa vida, é de fato o modelo de Jesus. É de fato como Jesus viveu. Ele, Jesus, é o modelo a ser seguido. Nossos fundamentos de fé devem estar fincados unicamente em Jesus Cristo, pois nada será tão seguro em que fincarmos as nossas raízes, senão nele, em Jesus, senão que a nossa fé esteja colocada nele. Ele tem tudo o que nós precisamos para permanecer firmes na fé em meio a grandes tempestades da vida. Parte daquilo que Paulo está querendo transmitir aos Colossenses é exatamente isso. Ele quer ensinar aqueles irmãos, ele quer passar àqueles irmãos o entendimento de que eles podiam fincar as suas raízes em Jesus, para que eles pudessem se desenvolver e crescer. Mas o que quer dizer fincar raízes em Jesus? Fincar as raízes da nossa fé em Jesus. Se nós estivermos plantados em Cristo, sem dúvida nós cresceremos como uma planta em meio a um manancial e frutificaremos para a glória de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Nesse texto nós encontramos 3 verdades para que nós tenhamos condições de ser fiéis. E em todas elas nós vamos ver que nós precisamos de Jesus.
porque é tudo sobre Jesus. A primeira verdade nos diz para andarmos como Cristo andou. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O texto, ele diz assim: assim andai nele. Essa é a nossa primeira verdade sobre ter uma vida fiel, uma vida cristã fiel. E Paulo, com essas palavras, ele busca o quê? Ele busca instruir aqueles irmãos de que eles deveriam viver na presença de Jesus e que a presença de Jesus em suas vidas lhes daria a condição de serem fiéis. Era algo real que deveria causar uma transformação notável. Isso fica claro na frase: como o recebestes, assim andai nele. É a ideia de que tudo aquilo que lhes era ensinado a respeito de Jesus, tudo aquilo que era pedido que fosse feito em nome de Jesus, que eles cumprissem, que eles vivessem. Aquilo que eles pregavam deveria ser autenticado por uma vida cristã de fato fiel. Apesar de todos os desafios, o Evangelho havia chegado aos colossenses e lhes trouxera a liberdade das superstições. O Evangelho ele trouxe nova vida para eles e eles deveriam andar de acordo com essa nova vida. O pastor John Piper, ele diz que ninguém que se choca com um caminhão pode continuar a sua jornada do mesmo jeito, né? Assim, ele quer dizer que ninguém que teve um encontro real com Jesus permanece a mesma pessoa. É simplesmente impossível. Quando eu ouço essa frase atribuída a John Piper, eu imagino o que ele quer dizer com alguém se chocando, um ser humano, uma pessoa se chocando de frente com um caminhão. É impossível que a pessoa permaneça do mesmo jeito, não é? Vai haver uma mudança completa. E quando ele põe que alguém, ao encontrar-se com Jesus, é esperado que essa pessoa simplesmente mude completamente, é exatamente esse resultado esperado na vida daqueles que se encontraram com Jesus. Como algumas perguntas nós poderíamos fazer assim algumas perguntas. Como tem sido a sua vida? Se você é um cristão, o que mudou desde que você encontrou com Cristo? No que você foi transformado? Que percepções você tem dessas mudanças? Essas mudanças, elas são notáveis? Se não, o que ainda falta para que essas mudanças elas sejam apresentadas na sua vida, para que você possa apresentar Cristo com o seu viver? Nós devemos imitar a Cristo, caminhar na verdade que Ele é. Ele, Jesus, nos é narrado ali em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é de fato o caminho pelo qual nós devemos andar. Eu gostaria ainda de ressaltar com você 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, que está escrito ali: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Essa é a orientação bíblica. Nós que passamos a viver para Deus, precisamos viver essa vida nova que o Senhor nos propõe. Precisamos viver esse modo de agradar a Deus. E isso deve ser contínuo na nossa vida. Cristo é digno de ser imitado, pois ele é a imagem do Deus invisível, como está escrito aqui em Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como nos propõe o escritor aos Hebreus. Esse é o tipo de coisa que você só consegue, essa mudança, essa transformação, esse andar com Jesus e ser o exemplo como Jesus foi, se você só consegue com ele, se tiver ele na sua vida. Lembremos-nos das palavras de Jesus em João 15:5. Ele nos diz ali que ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós.
Aí ele completa a frase dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não poderemos ser o exemplo de cristão que é esperado que nós sejamos se Jesus não estiver em nós. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida, precisamos viver com Ele diariamente. E aí eu gostaria de fazer você pensar na seguinte afirmação: somente com nossas vidas inteiramente nas mãos de Jesus é que seremos fiéis em nosso viver para Deus. Não há outro modo. A segunda verdade para que nós tenhamos uma vida cristã fiel, que serve de instruções para nós, que nós encontramos neste texto, é a de que nós devemos fincar raízes em Cristo para a nossa edificação. O texto, aqui em Colossenses capítulo 2, verso 7 diz: nele radicados e edificados e confirmados na fé. Quando nós vamos para esse texto em outras versões da Bíblia e vamos compará-las e vamos ver os termos usados ali, a gente tem uma ideia firme a respeito do que, de fato, Paulo ele quer nos dizer com essa palavra radicados. Não é? Aqui na versão revista e atualizada, que é a versão que eu estou usando, ela diz, nele radicados. Não é? Um outro significado dessa palavra é domiciliado, né? Domiciliado de residência, de residir, de morar, não é? De estar em um lugar, de residir, de domiciliar em um lugar. Então a palavra radicados quer dizer isso. Então Paulo está querendo dizer que nós devemos, literalmente, seria morar em Cristo, domiciliar em Cristo, ou na verdade Cristo domiciliando, morando em nós. Não é? Mas olha só aqui o que diz a revista e corrigida. Não é? Arraigados nele. Não é? Arraigados. A ideia de fincar raízes. De fazer que as raízes se estabeleçam em um determinado lugar. Essas raízes, saídas de nós, da nossa fé, das nossas convicções, elas devem estar em Cristo. Elas devem fincar em nosso desejo por ser fiéis, deve ser tal qual uma planta que se enraiza em um determinado lugar. A NVI, ela usa de fato a expressão enraizados nele, né? Enraizados nele, com raízes fincadas no Senhor, com raízes fincadas em Cristo Jesus. Né? E a King James, ela diz, alicerçados nele. Né? Todas expressões que dão a ideia de que, de fato, o cristão ele deve estar em Cristo. Ele deve estar residindo em Cristo, ele deve estar fincando suas raízes no Senhor. De outra forma, nós não teremos como viver uma vida cristã, de fato, fiel. O apóstolo, todavia, ele exorta os irmãos a substituir os alicerces de outrora. Todos eles deveriam ser substituídos por Cristo. Suas superstições, suas crenças pagãs, a confiança, muitas vezes, neles mesmos, nas boas obras, tudo isso deveria sumir frente à pessoa de Cristo. Ele, Jesus, é o fundamento no qual nossas vidas, nossa fé e nossa esperança devem residir, somente em Jesus. Tal como fostes instruídos, é um termo usado por Paulo na passagem, tal como fostes instruídos. Eles só poderiam se manter em Cristo, arraigados, enraizados, domiciliados em Cristo, através das verdades ensinadas sobre Ele. A fé dos colossenses deveria estar em Cristo e no ensinamento verdadeiro sobre Ele, que era o ensino apostólico, que era aquilo que os apóstolos haviam ensinado tantas vezes a eles. Esse ensino apostólico ele era confiável. O ensino apostólico era confiável, era o ensino que vinha daqueles homens que tinham andado com Jesus, daqueles homens que tinham vivido com Jesus. Quando não, homens que tinham tido contato com homens que estiveram com Jesus, que tiveram suas vidas mudadas por Jesus. Uma das práticas que rodeava a igreja dos Colossenses era a prática do culto aos anjos, que não encontrava apoio na doutrina apostólica e bíblica.
E ainda a tentativa de persuasão dos judaizantes, que buscavam a todo custo fazer que aqueles homens já evangelizados substituíssem a confiança e a fé que deveria ser posta em Jesus, as raízes que deveriam estar fincadas em Jesus. Os judaizantes tentavam fazer que esses colossenses mudassem a sua fé para as obras da lei, para a justiça da lei. Então, eram essas as práticas, eram essas as lutas que os colossenses tinham que lutar. Eles estavam brigando contra essas coisas. A sua fé, que deveria estar enraizada em Jesus, estava sendo atacada constantemente por esse tipo de investida. Paganismo e judaísmo, que era presente, uma tentativa de persuasão deles para abandonarem a fé em Jesus ou deixar de confiarem em Cristo para confiar em coisas, em obras. Nós podemos fazer algumas perguntas aqui. Qual tem sido a fonte onde você tem se alimentado ou alimentado o seu conhecimento de Jesus? Qual tem sido essa fonte? Essa fonte ela é confiável? Essa fonte é confiável? É a verdade ou é apenas uma coisa que parece a verdade? Nós temos uma fonte confiável do conhecimento de Jesus. O conhecimento confiável e induvidável de Cristo reside nas Escrituras. Toda outra fonte deve ser anátema. Toda outra fonte deve ser desconsiderada, desprestigiada, porque reside nas Escrituras toda a verdade sobre Jesus. Reside nas Escrituras toda a verdade sobre nós, porque é na Escritura que reside o que Deus tem para nós, o que Deus pensa de nós, o que Deus diz de nós. É na Escritura. Então, toda a Escritura é a fonte confiável desse conhecimento de Jesus, de quem é Jesus, e desse Jesus que deve inspirar a nossa vida para que nós possamos ter uma vida cristã de fato fiel. Cristo deve ser a fonte de água da qual nossas raízes buscam toda a nutrição necessária. Ainda pensando sobre essas instruções para uma vida cristã fiel, nós chegamos à terceira verdade. Terceira verdade que nós encontramos no final do versículo 7, que nos diz, crescendo em ações de graças. É interessante notar como o capítulo 1 e o capítulo 2, de maneira muito especial, eles exaltam a pessoa de Cristo. Por isso nós falamos ali no início que tudo é sobre Jesus. Jesus é o foco da mensagem de Paulo ali, porque Paulo quer combater aquele tipo de comportamento proposto aos irmãos de Colossos, exatamente por isso, não é? Que eles substituam todas essas coisas que estão sendo postas a eles por Jesus. Porque, de fato, Jesus é, não é, esse incomparável, Jesus é esse maior exemplo de vida cristã e onde e em quem nós devemos depositar a nossa fé. Então, crescendo em ações de graças, esse crescimento ele deve ser o objetivo da vida cristã. Ali em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, nos diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado, crescendo para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, esse crescimento que se dá na vida do cristão se dá através do seu contato, do seu relacionamento com Jesus. E nós estamos assim sendo edificados. Estamos crescendo, nos desenvolvendo na fé cristã, mas isso se dá pelo nosso relacionamento com Jesus. Crescer em ações de graças é viver uma vida que tenha o único objetivo de satisfazer a Deus, desejando o que Ele deseja, querendo o que Ele quer, satisfeito com o que o satisfaz. A outra alternativa era o engano, pelo qual Paulo adverte a igreja para tomar cuidado em Colossenses 2:8. Nunca nós devemos achar que já sabemos ou conhecemos o suficiente, crescemos o suficiente. Sempre devemos buscar conhecê-lo mais,
lá em Efésios capítulo 4, versos 13 a 15, quando fala-se a respeito da unidade da fé, ele fala desse crescimento para que nós sejamos mais maduros, para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, porque o conhecimento que nos fará crescer está em Jesus. Está em Jesus. E é o bom conhecimento de Jesus que fará um bom cristão. É o bom conhecimento de Jesus que fará que a minha vida cristã, de fato, seja fiel. Era o conhecimento apostólico que poderia trazer esse crescimento para a igreja de Colossos, para aquela igreja. Cristo, ele deve ser o nosso alvo. Cristo deve ser o nosso foco. É na direção dele que nós devemos nos mover. A melhor medida para o nosso crescimento é quando Cristo cresce e nós diminuímos em santa humilhação. É isso que está descrito ali em João 3,30, para que ele cresça e eu diminua. Palavras de João Batista, para que ele cresça e eu diminua. Essa é a melhor estatura para nós, sermos diminuídos perante o Senhor Jesus. Enquanto ele cresce, nós diminuímos. Então, assim, nós fechamos essa ideia, as 3 verdades que são essas instruções para uma vida cristã fiel. Num primeiro momento, andarmos como Cristo andou, seguirmos o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, fincar raízes em Cristo para a nossa edificação. E em terceiro lugar, crescer em Cristo, crescer em ações de graças. E aí, então, eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse finalizar essa reflexão pensando em algumas coisinhas e respondendo a algumas perguntas, tá bem? Então, somente andando e buscando viver como Cristo viveu, é que poderemos viver de forma que Deus, o nosso Pai, seja glorificado. Você tem buscado viver para a glória de Deus? Como isso tem feito no seu dia a dia? No seu dia a dia com a sua família, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, por que não dizer, nas redes sociais. Como é que você tem glorificado a Deus assim? Nos seus relacionamentos, no seu comportamento, com as suas palavras, com seus pensamentos. Você tem buscado viver de maneira que Deus seja agradado de você? O alicerce da nossa fé deve ser o Senhor, pois sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada que é necessário. É sobre Ele que está a nossa fé e confiança nesse momento crítico e pandêmico em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre Deus que você tem depositado a sua esperança e fé em meio a todas essas circunstâncias pandêmicas pelas quais o mundo vem passando? Ou você tem confiado mais naquelas notícias que não demora muito para caírem e chegar a informação de que elas são falsas? É em Jesus ou em qualquer outra coisa que você tem baseado a sua fé e a sua esperança? Não confie nos homens para solucionar os seus problemas. Antes, confie que o Senhor, que domina todas as coisas, já está agindo soberanamente em meio a todas as circunstâncias que nós temos vivido ultimamente. E por fim, aproveite esse tempo para crescer em ações de graças, pois o Senhor é o motivo do nosso louvor. Não importam as circunstâncias. Esse tempo, ele tem sido um terreno fértil para o seu crescimento, pois Deus transforma a terra árida em manancial. Esse texto nós refletimos, se não estou enganado, no domingo passado, o Salmo 84, 6. Meus irmãos, nós queremos finalizar a nossa transmissão de hoje, o nosso culto de hoje, agradecendo a você que esteve conosco e dizendo que o nosso desejo é que o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traga esperança para você, Ele traga consolo para você, Ele direcione a sua vida. E que você possa encontrar na palavra de Deus e em Jesus Cristo instruções importantes para que nesse tempo tão difícil você consiga ser fiel a Ele, acima das circunstâncias.
por sobre toda e qualquer razão que você tenha para esmorecer. Que você confie no Senhor e creia que Ele fará abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Então confie na palavra do Senhor e haja, viva para a glória dEle, colocando essas 3 verdades em prática no seu viver. Que Deus nos abençoe a todos, nos leve na sua paz e na sua graça para a glória de Deus. Nós queremos orar e agradecer às pessoas que sempre estão envolvidas conosco, nos ajudando a fazer que essa transmissão chegue até você. Né? Agradecer meus irmãos da igreja que têm me ajudado, o nosso irmão Cal, não é? Que nos cedeu parte do equipamento dele para que a gente pudesse estar fazendo a parte de áudio, o Bruno Dantas também, que tem nos ajudado, nos dado socorro, junto com a Conexão Net, para manter o sinal melhor para que a gente possa estar fazendo essa transmissão para vocês, a minha família, que tem me ajudado cotidianamente para que a gente possa preparar o ambiente para que essa transmissão possa chegar também, agradecer meu irmão Jailson, que ainda nessa semana esteve lutando conosco aqui para fazer que um microfone pudesse dar sinal, agradecer o nosso irmão Ronilson, que nos cedeu também do equipamento dele, né, parte do equipamento dele, um notebook para que a gente pudesse estar fazendo a parte de edição, né, fazendo uma transmissão melhor. Nosso irmão Amarildo, que também nos cedeu parte do equipamento para a gente fazer a parte de sonorização. Enfim, são muitos agradecimentos que a gente tem que fazer. Como eu estou dizendo, desde a primeira vez que a gente veio para o ar, a gente é novo nisso, nunca tinha passado por isso, e ter a necessidade de poder estar gravando não é fácil, mas nós queremos agradecer porque Deus tem sido misericordioso conosco. Gostaria de orar então, agradecendo, e após essa oração a gente está encerrando a nossa transmissão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez. Obrigado, Deus amado, porque da Tua grandeza Tu nos chama, ó Pai amado, na nossa pequenez, ó Deus amado, para que nós possamos Te servir. Ó Pai amado, nós queremos viver de maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, Deus, por poder ter feito essa transmissão hoje, com a ajuda, Deus, dos meus irmãos, dos quais contamos e citamos aqui. E outros, ó Pai amado, que certamente têm orado, ó Deus, e orado bastante para que nós possamos ter da Tua graça para fazer o que temos feito. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado, Deus, por mais essa noite. Nós só temos que Te louvar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.